A história de hoje se chama O Dom da Compreensão. O menininho saía com a mãe 1 ou 2 vezes por semana e assim que ela acabava de fazer as suas atividades, ela o levava até uma confeitaria. Quando eles abriam a porta, ouviam o tinitar de uma campainha e logo vinha lá de dentro o dono, um senhor já de cabelos bem brancos, que gentilmente atendia. A mãe deixava que ele escolhesse sempre alguma coisinha, mas era uma tentação. Tantas balas de goma, chocolates, amendoins, era difícil de escolher apenas um. Aquilo se tornou uma rotina para ele, junto com a sua mãe. Mas certa vez ele bolou um plano. Ele queria ele mesmo, sozinho, ir até a confeitaria, e assim ele fez, escondido, sem que a mãe percebesse. Ele saiu e com muita dificuldade ele conseguiu, quando chegou lá, empurrar a porta da confeitaria, ouviu o barulhinho e lá veio o dono para atender. O dono ia colocando dentro de uns saquinhos, ele pegava com uma concha de madeira os doces escolhidos e ia guardando até que a criança escolhesse tantos doces quanto quisesse. Assim ele fez, foi escolhendo, e a certa altura o dono perguntou: mas você tem dinheiro? Sim, eu tenho muito dinheiro. Assim que ele acabou de escolher os doces que mais achou interessante, gostosos, o dono estendeu a mão para receber o pagamento e ele, com a mãozinha dele, colocou algo dentro da mão do dono. E quando o dono abriu, viu na sua mão, ficou pensativo, olhando para sua mão, porque ali estavam 5 ou 6 caroços de azeitona. E o menino perguntou: não chega? Então, mais um pouquinho, o dono ficou pensando e disse: chega, e ainda tem troco. Foi até lá, a caixa registradora, e tirou 2 moedinhas e trouxe, entregou para o menino e também o pacotinho, e assim ele voltou para casa. Claro que ele levou uma boa repreensão quando a mãe ficou sabendo, mas depois de tempos aquilo ficou para o passado e acabaram esquecendo. Eles continuaram a vida, o menino foi crescendo, depois de adulto trabalhando, casou, e ele e a sua esposa fizeram uma loja de venda de peixes exóticos, muitos peixes que inclusive vinham importados, muito lindos. Um dia ele trabalhando lá na sua loja, junto com a sua esposa, percebeu que entraram 2 crianças, uma menina e um menino um pouco mais novo, 2 irmãos. E as crianças começaram a passar por aquela fila de aquários, admirando os peixes, cada um mais lindo, e pediram para que ele fosse pegando aqueles que eles escolhiam. Então ele pegou uma rede e começou a pegar os peixinhos escolhidos de cada aquário, e depois que as crianças já tinham escolhido vários, ele colocou num pacotinho apropriado, num recipiente apropriado para que eles levassem e perguntou: vocês têm dinheiro? E eles disseram: sim, nós temos muito dinheiro. Aquela frase já deixou um pouquinho perturbado o homem. Parece que soou um pouquinho familiar. E ele estendeu a mão para receber o dinheiro. E aquela mãozinha pequena da menina colocou 2 moedinhas na mão dele. 2 moedinhas que já não tinham nenhum valor, 2 moedinhas antigas. Naquele momento, ele se recordou do passado, quando ele mesmo tinha passado por esse momento. E então ele percebeu o legado que o dono da confeitaria tinha deixado para ele. Destruir os sonhos de uma criança ou preservar? Destruir a confiança e a inocência das crianças? Ou deixar que elas continuassem assim? E ele pensativo, olhando para as 2 moedinhas, e a menina perguntou: não chega? E ele disse: chega sim, e ainda tem troco. Então ele foi até a caixa registradora, tirou 2 moedinhas e entregou para ela, e ficou vendo as 2 crianças saírem bem felizes, e naquele dia ele pôde ter um dia maravilhoso pensando naquele maravilhoso legado que o dono da confeitaria tinha deixado para ele.